Boa noite. Então, eu vou retomar a aula, né, como eu havia prometido para vocês. Eu postei um material no formato de Word para vocês sobre frase, oração e período. Eu vou fazer a leitura desse material com vocês e vou explicar depois, tá? Posteriormente, esse conteúdo, mas é um conteúdo fácil, tá? E que é importante para que vocês saibam diferenciar a frase, oração e os períodos que existem na língua portuguesa, tá? Até para você poder escrever melhor, produzir um texto melhor. É bom que você saiba, né, a diferença, o significado desses termos na língua portuguesa, tá? No seu dia a dia, no cotidiano seu mesmo. Então vamos lá. Frase, oração e período. Frase, oração e período são três conceitos essenciais da sintaxe. Uma frase é um enunciado que apresenta um sentido e uma estrutura completa. A estruturação de palavras em frase visa um propósito de comunicação, de transmissão de conteúdo. Existem frases simples e complexas, nominais e verbais, com diferentes intenções comunicativas. Uma oração é uma unidade sintática que indica uma ação verbal. As frases mais complexas apresentam um ou mais verbos ou locuções verbais. Cada um desses verbos ou locuções verbais é uma oração. Pessoal, toda vez que eu falo em frase, oração, então frase seria o quê? Todo enunciado que possui sentido, ele possuindo verbo ou não. Então, toda forma de comunicação que possui sentido, se eu olhar a pessoa e falar assim para a pessoa, não, não pode fazer isso. Quer dizer, só um não, um pare, né? A pessoa compreende. Então, se houve essa comunicação, é considerado frase, tá? E como que eu diferencio frase e oração? A frase, ela pode ou não ter verbos, a oração não. A oração tem que ter verbos, tá? Então, a partir do momento que aquele enunciado possui verbo, na língua portuguesa, ele é conhecido como oração, tá? Quando você vai trabalhar a sintaxe da língua portuguesa, você inicia o conteúdo diferenciando frase, oração e os períodos. Tá? Mas a diferença, assim, para ficar bem fácil, para que você compreenda, é isso. Então, frase é todo enunciado que tem sentido, tendo verbo ou não. A oração é obrigatório ter verbo para poder ser oração. Vamos lá. Quando eu falo em locução verbal, toda vez que aparecer essa palavrinha locução adverbial, locução adjetiva, locução verbal, nada mais é que um verbo ao lado do outro. Tá? Então, quando dois verbos se encontram em uma frase, é conhecida como locução verbal. Quando dois adjetivos se encontram, quando dois advérbios, tá? Locução adverbial. Então, locução nada mais é que um ao lado do outro, tá? Da mesma classe gramatical, no caso. Um período é uma frase onde há junção de uma ou mais orações de sentido completo. São simples ou compostos conforme o número de orações que representam. Aí vem, quando eu falo em oração, é a mesma coisa que verbo. Então, quando você vai estudar os períodos daquele enunciado, se possui apenas um verbo, período simples. Se possui dois verbos ou mais, período composto. Pode aparecer dessa forma também. Se possui apenas uma oração, período simples, duas orações, período composto. Mas nada mais é do que um verbo e dois verbos, tá? Oração e verbo é a mesma coisa. Tá bom? Frase. Frase é um conceito muito abrangente. Frase é um conceito muito abrangente, compreendendo desde estruturas muito simples a estruturas mais complexas. Então, como eu tinha citado o exemplo, se eu falar pare, se eu gritar socorro, teve a comunicação? É frase. Agora, se eu falar uma frase enorme, Marcos caiu de bicicleta na esquina da Avenida Presidente Vargas, é frase? Sim, é frase, independente do tamanho dessa estrutura. Se houve comunicação, é frase. Então, é uma coisa muito fácil para você gravar, né? E para você aprender. Então, vamos lá. Exemplos de frases. Bom dia. Não. Cuidado com isso. Para. O menino não obedeceu ao pai. Por favor, sente-se aqui comigo. Você quer saber o motivo da minha preocupação? Você quer, embora tenha sido pedida a colaboração de todos, poucos funcionários dedicaram parte do seu tempo à elaboração de uma lista de melhorias do processo de produção da fábrica. Pode ver que essa última foi bem extensa, bem longa.
E é considerado frase? Sim. Houve comunicação? Sim. E é uma oração? Sim, porque tem verbos, tá? Vai ficar mais claro. Uma frase é classificada em frase verbal quando apresenta um verbo na sua constituição e frase nominal quando não apresenta um verbo na sua constituição. Então, frase verbal. Você leu o projeto com atenção? Ó, o ler. Ler é um verbo, é uma ação. Você pega, você lê, você faz uma ação. Frase verbal. Frase nominal. Que maravilha! O que? É verbo? Não, nem maravilha. Então, se constitui numa frase nominal, que seriam frases sem verbos. Conforme a intencionalidade comunicativa que apresentam as frases, podem ser classificadas em diferentes tipos de frase. A declarativa, gosto muito de ler, o que termina com ponto final, ele declarou algo, afirmou que gosta de ler. Frase interrogativa, você gosta de ler? O ponto de interrogação. Frase imperativa, leia mais. Imperativa é a frase da ordem, tá? O modo imperativo, que ordena, usado muito em propagandas comerciais. Compre, corra, venha logo, aproveite a promoção, quer dizer, é uma ordem. Frase exclamativa, que bonita leitura, né? Que te surpreendeu. Frase optativa, tomara que ele leia sem errar. Além disso, caso exprima uma afirmação ou uma negação, as frases podem ser também classificadas em frases afirmativas e negativas. Oração. As orações são facilmente identificáveis através da contagem dos verbos ou locuções verbais. Eu fui ao cinema. Uma oração. Eu fui ao cinema. Ir, o verbo ir, tá? Então é uma ação você ir ao cinema. Então eu fui ao cinema. Eu fui ao cinema e me diverti muito. 2 verbos, 2 orações. Fui e diverti. Eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível. 3 verbos, 3 orações. Fui, diverti e ser. Período. De acordo com o número de orações que apresentam, os períodos podem ser classificados em simples, quando apresentar apenas uma oração ou um verbo, ou compostos, 2 orações ou 2 verbos, tá? Então, como que eu vou fazer essa diferenciação dos períodos? Então, primeiro você começa lá de cima, você saber o que é frase, o que é oração. Você conseguindo identificar a frase e oração, uma tem ou não verbo, a outra obrigatoriamente tem verbo, a oração. Depois da oração, a língua portuguesa dividiu em períodos. Período simples, apenas um verbo. Período composto, 2 verbos ou mais, ou 2 orações ou mais, considerando que verbo e oração é a mesma coisa, tá? E nos períodos compostos, as orações estabelecem entre si relações de coordenação e subordinação, que seria os próximos conteúdos que nós não vamos ver, tá? Então, a sequência é essa. Frase, oração, período, tá? Essa é a dinâmica da língua portuguesa quando você vai estudar sintaxe. Então, inicia na diferenciação de frase e oração. Depois da oração, que você já sabe diferenciar, vem a classificação em simples e composto, tá? Que é um verbo ou uma oração, 2 verbos, 2 orações ou mais. E depois vem as classificações de período, orações coordenadas e subordinadas, que não será nosso conteúdo. Tá? E eu deixei 3 atividades aqui muito fáceis, tá? Para que vocês assimilem esse conteúdo. E na aula que vem eu vou estar disposta, tá disponível para vocês, para a gente poder ir conversando e vocês ir tirando dúvida através do aplicativo, tá? E na próxima aula eu vou postar mais uma atividade sobre isso, tá? Nós teríamos 3 aulas semanais, que seriam 2 presenciais e uma à distância. Então, essa seria referente à aula de hoje. Tá? Então, na sexta-feira, se estou enganada, quinta ou sexta, vou ver o horário certinho, eu vou postar mais atividades para vocês, vou estar gravando vídeo, vocês podem me fazer perguntas, tá? No período de aula que eu vou responder, tá? Conforme os horários certinho, tá bom? Então, boa sorte, bons estudos, qualquer coisa me procurem, tá? E não é porque tem o aplicativo do Google que eu não vou atender vocês por WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, não estiver conseguindo acessar, entre em contato, tá? Eu até falei com alguns alunos
que nós vamos estar orientando, a escola vai estar ajudando vocês a conseguirem esse acesso. E até lá não fiquem sem estudar. Se tiver muita dificuldade em acessar, pode me procurar pelo WhatsApp, que nós vamos dar um jeitinho, tá? Para que vocês consigam concluir esse semestre de forma satisfatória e que, se Deus quiser, nós iniciaremos o próximo presencial já, que está fazendo falta essas aulas, né? Tá bom? Então, boa noite e boa aula para todos.